Bem, então boa noite, meus queridos aí, sejam todos bem-vindos aí na nossa aula aqui com o Edson, Bibliologia, tá? Essa aqui é a nossa aula 6, ok? Metade do curso já, tá? Aula 6 aqui com o Edson. E praticamente metade dos alunos estão aqui, né? Não, estão entrando aqui, o pessoal vão já entrar, tem 23 telas, é porque alguns ficam de 2, tá? Tá. Bem, Edson, pode iniciar aí, Edson. Pedir para orar, pode ficar à vontade, tá? Vou ajudar uns irmãos aqui. Tá bom, então, vou pedir aí pro... Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, tanto rosto bonito que eu nem sei qual. Olha, o Gleides deu um sorriso bacana a ele, disse que ele quer orar, né? Então vamos lá pedir pro Gleides orar aí para começar a aula. Então vamos orar, meus irmãos. Gracioso Deus, eterno Criador, Deus Santo e Soberano Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Senhor que nos escolheu, Pai. Nos resgatou das trevas, Pai, e se revelou a cada um de nós através da sua palavra. Deus Santo, abre nossas mentes para podermos, Pai, compreender um pouco mais do teu evangelho, da tua palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja com o nosso amado pastor Edson, que hoje, Pai, está nessa missão de nos instruir, Pai, de nos ensinar e compartilhar, Pai, o que ele tem aprendido. Obrigado pela vida do pastor Edson, da sua esposa, do seu ministério em Barcarena. Deus, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Te agradeço por esse tempo. Obrigado pela vida do Ricardo, que tem disponível, Pai, para estar ministrando, organizando estas aulas, este curso, não somente a nossa matéria, mas outras matérias também. Então, obrigado pela vida do Ricardo e da sua família. Obrigado, Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hoje a gente vai fazer duas coisas. Acabou o banho. A gente vai terminar o assunto da como a Bíblia chegou até nós e vai completar o tema da inerrância bíblica. A hora que a gente terminar, a gente termina, acabou e pronto. Né? Vai ser como diz na Constituição, acabou o banho. Então, vamos fazer isso aqui, né? A gente vai terminar e eu estou indo devagar, dando oportunidade. Tem pessoas que estão aproveitando bem o curso para entender, talvez o resto não tenha tempo, ou talvez não tenha o recurso, principalmente o tempo, né? Para pensar mais no assunto, para meditar, para ler, para reler a apostila. Porque alguns assuntos que a gente está tratando em bibliologia, aparentemente Bíblia devia ser algo simples, a Bíblia é Bíblia, simples. Mas como a Bíblia chegou até nós, algumas coisas, ela é muito mais complicada. Então, o meu esforço que eu tenho feito é tentar simplificar para vocês vários desses assuntos, para não ter tanta dificuldade. Eu sei que vocês não têm tanto tempo e tanto recurso para estar se dedicando a pesquisar, a fazer um estudo mais aprofundado. Então, a gente está tentando marcar melhor e explicar da maneira mais simples possível. Então, a gente está falando desse processo, vou tentar fazer estava brincando aqui com os alunos, né, para eles pensar que eu falo errado, fazer uma retrospectiva, sei falar, eu acho que eu sei. Uma retrospectiva de como a Bíblia chegou até nós. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Depois eu vou voltar e vou querer participar, principalmente no exercício lá da página 29. Tem uns aqui que já participaram antes do curso, já mandaram por privado, já sei a resposta de alguns. Possivelmente eu não vou perturbar esses que já fizeram a tarefa. Talvez eles queiram participar ou dar uma oportunidade para quem já fez. Mas a gente vai ver aqui, né? Vamos lá compartilhar aqui. Muito bem, então vamos lá recapitular aqui o que a gente tem visto de como a Bíblia chegou até nós. A gente viu que eu fiz esse aqui rapidinho, aqui, não sei se estão alguns erros de português, não deu tempo para
Eu estava conversando ainda e meio que escrevendo, talvez com certeza, talvez com certeza. Tem algumas coisas aqui que tem alguns erros. Deus preservou a sua palavra para chegar até nós, né, mandando fazer cópias. A gente viu lá em Deuteronômio, acho que é 18, 17 ou 18, que ele falou para os reis, né, cada rei, quando sentar no trono, para fazer uma cópia desse livro. Depois a gente viu que foi acrescentando escritos e lidos e eram colocando diante do Senhor, que era como a Bíblia foi se formando. Temos vários exemplos, várias citações de vários livros, que alguns não foram preservados. Por isso dizemos que Deus preservou. Nem todos os escritos que foram escritos, que um dia tiveram perante o Senhor, chegaram até nós. Nós cremos que, por soberania de Deus, chegou até nós o que Ele quis que chegasse. O que aconteceu depois, né? Os originais foram destruídos, né? Aí Esdras reuniu todas as cópias preservadas num projeto chamado A Grande Sinagoga. Aí temos formado aí o cânon das Escrituras. Não oficialmente o cânon, que foi estabelecido um pouco mais tarde, mas já era isso que os judeus aceitavam como a escritura do Velho Testamento completo. Os judeus traduziram a Bíblia para o grego, né, com 14 acréscimos. Pastor, o senhor falou que era 11? Tá, fica tranquilo aí. No começo, quando fez a tradução, foi feita com 14 acréscimos. Vamos chegar lá quando tiver esses 11 acréscimos. Para combater o cristianismo, quando nasceu a igreja, aí os judeus firmaram o seu cânon baseando-se na grande sinagoga. Ou seja, naquele material que Esdras tinha reunido. Começou a crescer. E como os cristãos novos, né, os crentes, a igreja que surgiu novos, né, começaram a ser chamados de cristãos, né, eles usavam a Septuaginta. Muitos defendem que, por que usava a Septuaginta? Porque Paulo, ao ir evangelizar em toda a região de fala grega, a Bíblia que eles tinham era a Bíblia em grego. Então, Paulo usava a Bíblia grega. Então, inclusive, em vários comentários, Paulo, nas suas próprias citações, tem textos que estão... É uma cópia perfeita do que está lá em grego. Então, diz, olha, o cristianismo, a Bíblia dos cristãos é a Septuaginta. Mas, na realidade, isso era uma estratégia evangelística. Paulo usava o grego porque era a Bíblia que já tinha lá para eles. Em vez de traduzir ou levar uma Bíblia, ensinar o hebraico para ele, ensinar ele a ler hebraico, ele pegava a Bíblia grega, só que ele usava só as partes que era dentro do cânon judeu, né? Não posso afirmar isso, mas a gente entende isso. As citações deles, ele não cita nada dentro dos acréscimos que nós vemos aí. Pelo menos nas citações que temos, que ficaram nas cópias. Então, a gente segue aqui. Os católicos depois, né, para combater a reforma, formou, aí os judeus ficaram com a Bíblia deles, que foi organizada por Esdras, e os católicos ficaram com a Bíblia da Septuaginta. Depois, quando houve a reforma, os evangélicos, na época os protestantes, eles adotaram a Bíblia dos judeus. Então, os católicos, para combater a reforma, os protestantes, eles afirmaram o seu cânon, fizeram um concílio, firmaram o seu cânon na Septuaginta, então a Bíblia deles é a Septuaginta, e tiraram 5 acréscimos, foi aí que ficaram somente... aqui ficou 9, eu errei aqui. Tiraram 14, ficaram 11 acréscimos. Tiraram 3 acréscimos, ficando 5 só, né? Alguma coisa. Conversando com o Ricardo e fazendo isso aqui. Tiraram 3 acréscimos, por isso que hoje, né, na Bíblia agora, católica de hoje, temos só 11 acréscimos. Existem algumas igrejas, igrejas ortodoxas gregas, que ela continua usando a antiga Bíblia com 14 acréscimos. O Novo Testamento, no geral, ela é basicamente o mesmo
são os mesmos, né? Tanto para católico como para evangélicos, né? Então, os cristãos, no geral, têm o mesmo Novo Testamento. Aí, nós vemos aqui a diferença, né, do Antigo Testamento. Nós temos dois, né, o grego e o hebreu. Agora aqui a gente começou a ver dentro do Novo Testamento, nós temos o mesmo Novo Testamento, os mesmos escritos, com um problema só dos compilados, creio que nós chamamos de compilados, né? Nós temos um compilado, um livro, nós vimos um pouquinho da história, né, do cristianismo, como o Império Romano cresceu, ampliou o Império Romano e o Império Romano adotou o cristianismo como sua religião oficial e também preservaram alguma Bíblia, principalmente na invasão maometana que a gente viu na aula passada. Então, os muçulmanos ganharam território, os espaços ou os territórios que eles dominavam, eles destruíam as Bíblias, eles impunham a fé que eles tinham. De certa forma, os evangélicos também faziam a mesma coisa nos territórios que eles tomavam também, eles impunham a fé. Então, a pessoa que quisesse ser evangélico tinha que estar em Roma, os que não queriam tinham que sair de Roma, né? Então, era um pouco assim, né? Então, eles estavam ali, a igreja protegida. Na época, a gente viu que foi mandado fazer 50 Bíblias, uma cópia encomendada, acho que foi feita, não lembro o nome, mas está tudo anotado aí na nossa apostila. Parece que foi feito o pedido por Eusébio, e acho que as 50 Bíblias de Eusébio, acho que tem esse nome até, né? Dessas 50 Bíblias, hoje nós temos, foi preservada até nós, acho que mais até, de 5.000 cópias completas, e essas cópias são bem parecidas, basicamente não tem diferença uma das outras. Então, essa ficou que a gente fiquei falando, que é o conhecido o compilado romano, né? Os manuscritos romanos, né? A Bíblia romana, né? Depois, um pouquinho mais cedo aqui, acho que 1600 e algo, foram encontrados os manuscritos que foram preservados. O manuscrito do Novo Testamento foi preservado no Egito, os manuscritos sináticos, né? Foi preservado, e nós temos agora que a gente chama os manuscritos egípcios, que são muito mais antigos que os manuscritos romanos, e houve uma certa divisão, assim como antes no Velho Testamento tinha aquela pequena discussão, aquela pequena Bíblia, a Bíblia verdadeira é a Bíblia judia, aí a Bíblia verdadeira não, a Bíblia verdadeira é a Bíblia romana, né? Porque Cristo já veio o Messias, eles rejeitaram o Messias, e nós temos aqui, então a Bíblia nossa é a Bíblia grega, né? Que foi até inclusive que Paulo usou para evangelizar todo mundo grego. Aí ficava aquela briga, né? Qual é a Bíblia verdadeira? Os evangélicos, quando se converteram, adotaram a Bíblia judia, né? O cânon judeu, e foi melhorado um pouco, dentro da visão deles, né? Melhoraram um pouco o cânon romano, diminuindo o número de acréscimos, mas agora nós temos que esse debate que fica ainda um pouco, que os mais radicais ainda continuam crendo que a Bíblia, que a igreja, né, que a igreja de Cristo entregou foi os manuscritos, os escritos romanos. Chegou outros e diz, mas esse não é escrito romano, são escritos, alguns chamam, né, escrito católico, que tem influência católica, tem muita coisa aí que são acréscimo, e adotaram, fizeram um compilado só com os antigos manuscritos, que são no total de 90, se você for crer, alguns são só um pedaço bem pequeno, né, das escrituras. Às vezes não chega a ser nem uma página inteira, dentre esses 90. Eu citei, acho que uns 12, a gente viu que são os 4 evangelhos,
Nós temos, acho que, uns 2 compilados, que um tem o Novo Testamento completo, e o outro completo tem um Novo Testamento inteiro, sem o Apocalipse. Né? Então, nós temos essas duas brigas. Aí, de um lado, nós temos a Igreja Católica, claro que entre um e outro, os dois extremos. De um lado, nós temos a Igreja Católica, dizendo que a Bíblia é os escritos romanos. Por outro lado, nós temos os Testemunhas de Jeová, né? Que a Bíblia deles é somente baseada nos escritos egípcios, que alguns chamam dos mais antigos manuscritos. Ou alguns chamam os escritos originais. Né? O que fala os originais? Me lembro numa aula com o Bruce, um aluno falou, então um diz isso, aí um pergunta, mas o que diz os originais? Então, como que diz os originais? Os originais são mesmo a aula que a gente vai ver hoje, tentando entender um pouco, chegar um pouco a aproximar nosso entendimento do que é a crítica textual. A crítica textual, a gente vai ver, né, dentro dessa crítica textual, né, toma esse manuscrito todo para ver os manuscritos originais. A gente sabe o que tinha escrito nos originais estudando as cópias. A gente vai ver daqui a pouco. Alguns irmãos já sabem, né, porque já fizeram a tarefa, já leram a apostila. Mas dentro entre esses dois compilados, entre esses dois, aí surge um que está a Igreja dos Irmãos. Então, o compilado é o texto recepto ou majoritário. Nós temos o texto crítico ou o texto minoritário, nós temos 2 textos. Então, surgiu um grupo depois que juntou os dois, faz uma crítica textual, tanto do texto majoritário como com o texto minoritário, e criaram um terceiro texto, que é o texto eclético, que vem passando por revisão. Na época que foi escrito o livro, a Bíblia, através do século, já estava na 28ª revisão, né, e edição do texto eclético por Nestlé Alan. E é esse que nós usamos, é esse que está na nossa Bíblia, revista e atualizada no Brasil. Você vai ver mais detalhes nisso na apostila de hermenêutica. Acho que não sei se eu que vou dar essa próxima aula aí, né? Então, nós vamos entrar agora. Aqui, não sei, essa aqui a gente tentando fazer uma forma bem simples de ver como foi que a Bíblia chegou até nós. O Antigo Testamento. Claro que depois a Igreja Católica, o Império Romano dominou. Como a língua romana era o latim, eles traduziram a Bíblia do grego, já era traduzida do hebraico para o grego. Aí eles pegaram a Bíblia do grego e traduziram para o latim. Aí já deve ter mudado alguma coisa. Então, aí onde usava a Bíblia católica, né? Aí de onde eles tiveram essa influência, para tentar fazer até um idioma mais acessível, né? Depois eles preservaram. O grego morreu como língua, né? Em Roma passou a ser falado italiano, mas aí as missas, os cultos, a liturgia eram praticadas toda no latim mesmo, que muitos nem entendiam, né? Então eu queria saber se tem alguma dúvida com respeito a isso aqui, né? Alguma pergunta antes da gente passar para entender como é que a gente pode saber se os manuscritos que temos realmente são fiéis aos originais? Antes de passar para esse assunto, alguma pergunta nesse resumo que a gente fez? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ajudou esse resumo? Foi muito resumido? Claro que tem muito assunto dentro de tudo isso, tem muito assunto para ser debatido. É o que eu encontrei, uma forma simples para que a gente possa entender um pouco como a Bíblia chegou até nós. Dúvidas? Acréscimos? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a crítica textual. Crítica textual. O que é a crítica textual?
Como definir o texto padrão hebraico e grego? Nós já vimos que tem um hebraico, um judeu e o outro romano, né? Independente disso, né? Como a gente fez aí, a gente tem o eclético, né? Independente disso, como é que a gente vai nos aproximar? Vamos entender, vamos saber, ter uma segurança de que o texto que a gente tem é fiel, é igualzinho ao texto original. Nem todas as cópias dos antigos manuscritos da Bíblia têm uma fraseologia idêntica, ou seja, nenhuma delas é escrita igualzinho, né? Tem alguns erros e algumas são diferentes. Então, como podemos saber qual era o conteúdo do texto original? Vocês não fizeram essa pergunta? Vocês nunca se fizeram essa pergunta? Então, a gente só lê nossa Bíblia, tão seguro da soberania de Deus, como Deus usou pessoas, usou homens, usou trabalhos que vocês nem podem imaginar. E hoje vocês vão imaginar, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, vocês vão passar. Não só sangue foi derramado para que essa Bíblia possa estar na minha mão hoje, que eu possa estudar ela numa linguagem que eu possa entender no meu idioma, mas também o trabalho que tiveram para que ela possa realmente ser uma cópia bem fiel, bem que realmente eu possa saber que é exatamente aquilo que estava lá nos originais. Como podemos comparar essa situação com a seguinte... podemos comparar essa situação com a seguinte ilustração. É a mesma coisa. Pense, um professor pede a 100 alunos para copiar um capítulo de um livro, tá? Mesmo que o texto original daquele capítulo se perdesse mais tarde, uma comparação entre as 100 cópias ainda revelaria o conteúdo do texto original. Chegaram a entender? Olha só. Dentro, olhando assim, se você pega só uma cópia, aí se não, tem erro aqui, a gente não tem como saber, inclusive, qual era o erro, né? Mas pegando as 100 cópias, por isso que eram muitas cópias, né? Deus, todo rei que se levantava, ainda botou lá os status para outras pessoas pedirem cópias, pessoas que tinham dinheiro, mandavam fazer cópia, tinha muitas cópias, e dentre essas muitas cópias, né? Para que podemos ter certeza que o texto que temos é fiel àqueles originais que desapareceram. Seguindo o texto aqui, diz, os alunos poderiam ter cometido alguns erros. Alguns dizem, mas é impossível. A outro diz, é pouco provável que todos eles tivessem cometido os mesmos erros. Aí a gente vai ver um exercício. Esse exercício é muito simples. É muito simples comparado com as escrituras, que é um texto bastante grande. A gente só para ler, né? Poucas pessoas conseguem ler a Bíblia completa. Agora imagina ler ela e comparar palavra com palavras dentre todos os manuscritos que tem, para ver a diferença que existe entre um e outro. Deus não só levantou pessoas com disposição, mas capacitou pessoas para poder fazer isso. Eu aposto, não vou apostar porque é pecado, né? Mas eu acho aqui que alguns, com essa pequena frase, com 2, 4, 5 palavras, talvez tenham dificuldade de fazer esse trabalho, com 5 palavras. Quantas palavras tem as escrituras completas para fazer esse trabalho? É muito trabalho para que você possa entender. Então, vamos descobrir qual é o texto original. Os 5 textos são cópias... os 5 textos são cópias, todas têm erro, né? Usando a crítica textual, qual será o texto original? Qual é o texto original? Aí, claro, que a gente vai dar a resposta daqui a pouco. Vai mostrar mais ou menos como é que é feito isso. A gente já falou, né? Mas a gente vai mostrar na prática, vai fazer um desenho aqui, de certa forma, colorir aqui o texto para a gente ver. Mas eu vou perguntar para algumas pessoas agora qual foi o resultado. Qual é? Aqui nós temos Paulo comeu um pão quente, Marcos bebeu um pão quente, Marcos comeu 2 pão quentes, aqui já está o erro, né? 2 pão, mas é erro mesmo. 2 pão quentes, Marcos comeu um prato quente,
Marcos comeu um pão careca. Qual será o texto original? Muito bem, agora eu vou ver quem fez a tarefa. Vou pedir, mesmo que alguns não tenham feito, mas se teve uma ideia, cadê ele sumido daqui? Quer ver o Gleides e a Cacau também aqui? Esse Gleides e a Cacau. Não queria participar porque não fizeram a tarefa, mas eu pedi para ele ligar o microfone. Qual Ligamos. Tá vendo? A gente chegou num contexto aqui, pastor. Pode falar? Pode falar. O texto original é Marcos comeu um pão quente. Marcos comeu um pão quente. Por quê? No caso aqui, ninguém repetiu Paulo. Já pensou só esse falar Paulo, e nos outros tem erros. Marcos bebeu um pão quente. Marcos comeu 2 pão quentes. Ninguém mais repetiu 2 pão quente. Marcos está errado já, seria 2 pães quentes. Marcos comeu um prato quente. Está errado. Marcos comeu um pão careca. Ninguém repetiu careca, então é Marcos comeu um pão quente. Então. Algum outro? Luiz Viana. Rapaz, eu de matemática não entendo nada. Passo para outro. Mas você está conseguindo entender ou está confundindo a sua cabeça aí? Ainda está um pouco confuso. Eu estou agora observando o que a Cacau falou, o que tu explicou. Ainda estou tentando somar aqui para ver o que dá. O Sebastião, tem alguma resposta aí? Oi? Sebastião, você está entendido? Fez a tarefa? Qual é a sua resposta? Ele ligou o microfone, mas não estou escutando. Mas eu vou passar para outra aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o Márcio? Márcio do vídeo no começo aqui. Está aqui o Márcio. Alô, Márcio, meu amigo, meu querido. Você fez a tarefa? Conseguiu chegar num denominador comum aí? Alguma opinião sobre qual é o texto original? Olha, eu já lembro que a Cacau falou aí mesmo. Acho que o Marcos comeu um pão quente. Tá certo. É a única forma que dá para entender. Uhum. Eu vou explicar mais daqui a pouco, vou fazer um colorido lá no texto, a gente vai entender melhor. Vou dar uma oportunidade também para a irmã Nila, Marcionila. Sei que ela fez a tarefa, mandou para mim. Qual foi a sua resposta? Fala aí, pois. Então, eu estou concordando com os irmãos que responderam até agora, né? Marcos comeu, porque são as 5 palavras que mais se repetem. Se a gente observar, né, as 5 frases, cada uma com 5 palavras, as 5 palavras que mais se repetem são essas. Aí foi por esse motivo que eu optei por essa frase também. Ok? Ok, então optaram pela que mais se repete. Mas vamos dar uma olhada agora no texto, para a gente ver aqui, né? Olha só, o que eu fiz aqui. A ideia é que ninguém vai cometer algo errado. Você vai olhar, comparando com os outros textos, você vai ver no texto aquilo que os outros não têm, né? Então, deixa eu ver aqui. Assim, a primeira frase, Paulo. Às vezes alguns passaram para... o que mais se repete aqui é Marco. Então, no texto original, o texto tem Marco. Na realidade, não é porque os outros todos têm Marcos, né? Mas é porque Paulo se nota que o primeiro errou porque os outros todos escreveram. Não é possível que todos os outros erraram e só Paulo escreveu.
Ou só quem escreveu a primeira frase escreveu certo. Entenderam? Então, Paulo é o que está diferente. Você vai pegar um texto assim bem grande, às vezes vai ter 12, 13, geralmente é um que tem, que dificilmente os escritores vão cometer os mesmos erros, né? Se alguém comete o mesmo erro, é porque copiou daquele que é uma cópia do que estava errado. É igual quando a gente vai copiar na escola, é colar na escola, né? O nosso colega faz aquela cópia, faz a prova dele e erra na prova, a gente vai colar dele e cola errado. Quando tem dois cometeram o mesmo erro, porque ele copiou do que escreveu errado. Mas sempre se olha, na maioria, geralmente, quando vê dois erros iguais, é que alguém copiou de alguém que tinha errado, né? Mas aqui nós temos, na primeira frase, o único que escreveu Paulo foi a primeira linha, o resto tudo é Marcos. Na segunda frase, bebeu, né? O resto tudo nós vemos que comeu, então esse está diferente, esse escreveu errado, já que é cópia, todos estavam copiando, e nesse texto, nesse segundo texto, está bebeu em vez de comeu, então ele errou, né? Aí, assim por diante, né? Na segunda frase, em vez de escrever um, ele escreveu dois, né? Os outros todos escreveram um. Na outra frase, comparando, colocando tudo junto, né? Em vez de ser pão, aí está prato quente, né? Aí nós vamos. Então, a frase completamente errada. Paulo bebeu 2 pratos careca. Né? Esse aí foram os erros. A frase correta, né? Realmente é essa. Marcos comeu um pão quente. Parabéns para aqueles que conseguiram entender. Parabéns para aqueles também, eu sei que aqueles que não conseguiram fazer, porque ainda estão tendo dificuldade. Agora, isso aqui, você viu que alguns não entenderam e não conseguiram fazer esse exercício com essa frase, com 5 palavras, 5 frases com 5 palavras, uma coisa bem pequena, né? Agora, você imagina fazer isso com a Bíblia inteira. Claro que ninguém vai pegar a Bíblia inteira e fazer esse trabalho sozinho. Geralmente... Oi? Oi. Obrigado pela explicação, que agora eu pude compreender a dinâmica do exercício. Irmão, saiba que você não foi o único, não, viu? Eu vim entender 5 minutos antes. Estava faltando era essa explicação. Obrigado. Obrigado, irmã, pela sua presença também. Tá bom. Se alguém mais tiver coragem aí para mostrar que não é só um que está aí, então, às vezes, apesar de não conseguir fazer, e se sente um pouco inferiorizado, né? Mas é comum. E eu também, professor, quando eu comecei a estudar, também não consegui entender. Professor, eu não consegui entender e ainda explicar para ele, né? Aí foi difícil. Aí foi pior ainda. Pois é, você vai ver que isso é um trabalho, algo também que é difícil de entender. Não se sinta inferiorizado se você não conseguiu entender. Eu mesmo, eu não me lembro, acho que uns 30 anos atrás, que foi a primeira vez que eu estudei sobre isso, eu não entendi e eu não entendo completamente. Houve o fato que eu compreendi um pouquinho, aí eu elaborei esse exercício para ajudar outros a entender. Talvez ainda não seja perfeito o exercício para entender, mas para a gente imaginar. Claro que esse trabalho de crítica textual é muito difícil. Ninguém ia poder pegar toda a Bíblia e fazer esse trabalho. Então, geralmente, eles formam equipes. Vamos dizer, vamos pegar todos esses alunos aqui, pegar um grupo grande de pessoas e vamos dividir a Bíblia, né? Um livro para ti, vou dar o mais inteligente, vou dar para o Ricardo o Salmo, os Salmos, para ele fazer esse trabalho com o Salmo. Na realidade, são muitas pessoas. Alguns pegam, pega o capítulo, né? Vamos pegar, vamos dividir, vamos fazer, essa equipe vão fazer o livro de Mateus. Um pega o capítulo 1, outro pega o capítulo 2 e tal, e vamos, e entre todos também, não é só um fazendo aquele trabalho, são várias pessoas fazendo esse trabalho. Para quê?
para a gente ter certeza do que a cópia que a gente tem, os compilados, aqueles códex, eles são fiéis aos originais que já não estão. São esses nas cópias, para a gente ter uma ideia de o que era que estava escrito nos originais. Tá? E a gente deu uma pincelada assim, de leve, né, no que é a crítica textual, somente para entender. Se você tem dificuldade, aí você pode me consultar aí no privado para a gente entender um pouquinho melhor. Então, eu fico alegre que você chegou a entender. Se você não chegou a entender completamente, não se preocupe. Isso não é algo que se entende da noite para o dia completamente. A gente entende um pouquinho. Cada vez que a gente for falar, abordar esse assunto, a gente vai entender um pouco mais. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer animar alguém? Não, assim, professor, eu levei um tempo assim, né, daquele método que eu achei de pegar as palavras que mais se repetiu. Aí esse que a gente marca as palavras erradas é mais rápido, né, que a gente chega à conclusão final, né? Uhum. A ideia é descobrir o errado. Isso, ao invés de ir pelo modo como eu fiz, que ficou mais difícil, mais demorado. Eu acho que deu certo porque é pequenino o texto, né? Se fosse um texto maior, ia ser mais complicado. Tá bom? Obrigado aí, Márcio. Obrigado. Quem mais? Todos aqueles que participaram. E o Silvano? E aí, Silvano? O que é que tu achou desse assunto? Já pode explicar a crítica textual? Do jeito que tu explica aí como é que se come um caranguejo? É mais fácil tirar uma unha do caranguejo do que entender isso aqui. Eu estou até agora olhando aqui, eu quero saber porque onde saiu essa frase, Marco comeu um pão quente. Porque na frase não tem 2 pão quente. Uhum. Vamos voltar lá. Vou tentar ver. Depois eu volto e alguém vai me ajudar aí, que às vezes eu explicando fica mais difícil. Mas outro. Tá aqui a frase, aqui, ó. Sim. O que é? O que a gente vai descobrir é o erro de cada um, né? Quando a gente descobre o erro, a gente sabe que aquela parte errada, com certeza foi um erro. Como é que a gente sabe que é um erro? Comparando com os outros. Eu vou começar parte por parte. Então, vou ler. Todos os textos têm Marcos, menos um. Tem Paulo. Então, Paulo está errado. Então, o texto original é Marcos. De certa forma, como a irmã Nila falou. 4, quer dizer que aí 4 são 4, né? 4 textos aí, né? E um tem Paulo. Então, no original, a gente vai concluir que o original é Marcos. Tá? A gente vai falar agora. Mas eu quero entender porque não tem Marco comeu um pão aí, só tem Marco comeu 2. Professor? Tá. Sim? Professor? Diga-me. Leonardo. Ô, Leonardo, boa noite. Eu só queria entender o seguinte. Tem 5 frases aqui, né? Como o irmão está querendo entender aí, eu também estou querendo entender também, mas o meu pensamento é o seguinte. Cada frase dessa simboliza uma cópia? É isso? Mais ou menos. Né? Cada frase dessa tem um erro. Todas têm erro. Todas têm erro, certo. Isso aí eu descobri. Todas têm erro. Pois é, mas eu quero saber, eu quero entender o seguinte, né? Por exemplo, lá atrás, lá quando eles foram fazer esse trabalho, é como se cada frase dessa fosse uma cópia, para eles poderem verificar se estava tudo correto. É isso? Exatamente. Eles pegam cada cópia e comparem, vão comparando palavra por palavra, inclusive na ordem que foi escrita. Tá? Claro que isso aqui é pequeno, você vai pegar um texto grande, você vai pegar um parágrafo inteiro, um capítulo. Então, trabalhando por pouquinho, trabalho parágrafo por parágrafo. Agora, como a Bíblia está dividida por versículos, também facilita esse trabalho da crítica textual.
de pegar, pega um versículo e olha o versículo. A primeira palavra do versículo é na cópia, eles têm as cópias todas numeradas, vamos colocar aqui que foi. Na primeira cópia, na cópia P1, está escrito Paulo comeu um pão. Na cópia P2, P3, P4, P5, está escrito Marcos bebeu, vai ver que Marcos. Então, a primeira palavra certa é Marcos. Aí a gente já coloca aqui embaixo, a palavra primeira é Marcos. Né? A gente vai para a segunda palavra. A segunda palavra é comeu, mas no segundo texto está bebeu, mas no terceiro, quarto, quinto está comeu. Então, a palavra certa é comeu. Aí a gente escreve aqui comeu. Né? A gente passa para a segunda frase. Eu vou fazer uma nova animação aqui. Terceira frase. Doutor? Oi. Giordano, também, quando eu li aquela frase, Marcos comeu um prato quente, eu pensei, vai ser um pouco mais fácil se vamos entender aquela que é uma frase que não tem uma lógica. Quantas vezes Jesus falava em parábola? Jesus falava que a montanha, né, podia se mover, que no Antigo Testamento tem uma mula que fala, então não é assim simples como eu estava pensando, né? Então não é a lógica, né? Verdadeiramente foi um trabalho gigante que eles fizeram para deixar chegar até nós esse texto original. Uhum. É verdade. Eu tô tentando fazer uma animação para a gente entender aqui como é que funciona. Tá me escutando? Tô, pode falar. Também eu estava vendo um livro de interpretação. Interpreta mais, se enquadra mais. Aí eu acabei errando porque eu falei que era Paulo comer um pão quente. Aí eu fui por eliminatória, mas a questão aí é o nível de coerência, os que são mais coerentes ao original. É isso? Isso, com coerência ao original, exatamente. Agora tá tudo certo, tudo certo. Eu tava levando pelo nível de interpretação. Ah, tá, entendi. Eu estou quase terminando aqui, que tentando fazer uma animação que eu penso que vai ajudar, que eu vou fazer por parte, né? Aqui, pastor Edson, como eu falei para o senhor, a gente não tinha feito trabalho antes, né? Mas aqui, lendo rápido, assim, a gente pode ver que não há concordância nas outras, nas frases. A única que há concordância é na Paulo, só que Paulo não se repete, então Paulo estava errado. A primeira opção está errada também, como todas estão, né? Só que não há concordância nas outras cópias. Aí foi eliminando também. Tá, aprontei aqui uma animaçãozinha para ver se a gente ajuda a gente a entender. Tá bom, vamos lá. Vamos presumir aqui que são uma frase de um versículo bíblico que a gente está analisando. Um versículo pequeno com 5 palavras, né? Tipo, Jesus chorou. Vamos analisar um texto bíblico. Quem vai pegar, eu vou ficar com João 11, 23, eu acho que era, não. Vai pegar lá de João, Jesus chorou. Só 2 palavras seria fácil de fazer uma crítica sobre aquele versículo. Né? Então, o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar todos, a gente vai pegar o quê? 5.000 manuscritos, mais uns 90, 5.100 manuscritos, e vamos pegar aqueles que têm esse versículo, achei todos os versículos, coloco um atrás, eu leio todos eles, todos. Aí eu coloco eles vendo, aí eu leio. O primeiro que eu leio, Paulo comeu um pão quente. Aí eu só vou ver, no primeiro está Paulo, no segundo está Marcos, no terceiro está Marcos, no quarto está Marcos, no quinto. A palavra certa do versículo é Marcos. Então, eu já tenho a primeira palavra certa, porque o primeiro cometeu um erro. Então, os outros não podem ter cometido erro, né? A gente
não vão cometer todos os mesmos erros. Aí eu passo para a segunda palavra de todas as frases, né? A segunda palavra é comeu, mas já na segunda está bebeu. Aí na outra na terceira está comeu, na quarta está comeu, na quinta está comeu. Então, qual é a palavra verdadeira, a palavra que não foi erro, né? A palavra foi comeu. Por quê? Porque, como falou, alguns até chegou a essa conclusão, porque é a que se repete. E uma vez não se repete, e aquela vez que não se repete é porque aquela pessoa cometeu um erro. Por quê? Um pão no outro. Não, porque a gente está seguindo essa linha aqui para formar. A nossa frase até agora a gente estudou, a gente chegou à conclusão que no original está Marcos comeu, porque a gente fez análise apenas de duas palavras. Vamos passar para a terceira palavra. A terceira palavra, na primeira frase tem um, na segunda frase tem um, né? Na terceira frase está escrito dois. Opa, é diferente agora aqui, né? Dois. Mas na quarta frase está escrito um, e na quinta está um. Quem errou foi quem escreveu a terceira frase. Então, a palavra certa da frase, a terceira palavra é a certa, é a um, né? A gente passa agora para uma, duas, três, para a quarta palavra. A quarta palavra na primeira frase é pão. Na segunda é pão também. Na terceira é pão também. Na quarta é prato, mas está diferente. Mas na quinta é pão. Só nela é prato? Não, então não é prato. A palavra certa é pão. Agora vamos analisar a quinta palavra. É palavra por palavra. Então, na primeira frase está escrito quente, na segunda frase está escrito quente, na terceira, quarta, quente. Só na quinta está careca, né? Então, o que está errado é careca, porque o resto de tudo vem. Então, a palavra certa é careca. Aí, no fim, eu descubro que a frase que original é Marcos comeu um pão careca. Eu vou descobrindo palavra por palavra, comparando com as que estão erradas. Oh, meu Deus, dá luz aí, tanto para explicar como para entender. Quem ainda está com dificuldade, deu para explicar, Agora agora entendi. Bacana agora. Gostei agora. De certa forma, a gente fez um trabalho de crítica textual. Né? Agora tá certo. Agora valeu uma unha de caranguejo. Uma unha? Também uma coxinha agora. Não, Silvano, agora dá pra gente fazer a tarefa, não dá? Dá, agora dá. Pastor Hélio, boa noite. Benedito. Eu quero dizer aí pro Pai de Maio, os irmãos, que eu fiz essa matéria em 2018. Agora que eu estou compreendendo esse negócio aí. Então isso... agora que veio essa luz que o senhor dividiu assim por palavras, palavra por palavra e formou a frase. Agora isso é um quebra-cabeça, tá um quebra-cabeça na mente, graças a Deus. Pois é, hoje, quando vocês forem ler sua Bíblia, lembre desse trabalho que foi feito, porque é feito esse trabalho na Bíblia usando mais de 5.000, quase. Completo não chega a ser 5.000, né, mas são muitos manuscritos que são comparados, realmente é um trabalho bem difícil. Não só para entender, mas para fazer. Né? A gente entender uma coisa. Fazer esse trabalho já é outra coisa. Pastor Edson. Diga. Agora ficou bem claro. Ficou bem claro agora e também o Benedito também nos deu uma motivada aí, porque não era só nós, né, que estava com dificuldade. Verdade. E ele tem a mente brilhante, né? E também a voz marcante também. O Benedito é muito inteligente. Né? Pastor Edson, posso dar uma sugestão aí nessas 5 frases aí? Pode. O senhor podia assim, fazer tipo um quadrado, aí fazia assim 5 linhas assim na vertical, aí botava Paulo, aí embaixo Marco, depois na outra linha comeu, aí bebeu, comeu, que era para ficar mais compreensível.
Porque assim como tá meio misturado, é por isso que às vezes o aluno não compreende. Aí se fizesse assim um quadrado por linhas verticais, aí em cada espaço botava uma palavra para ver onde estava a diferença. Eu acho que talvez isso aí que atrapalhou a gente um pouco aí, né? Talvez, não sei, uma sugestão. É verdade. Não, pode ser sim. Deixa eu ver. Eu tinha uma versão do PowerPoint que tinha umas canetas que dá para escrever aqui. Tá aqui, deixa eu ver se... Ih, ficou preto. Deixa eu ver, era tipo fazer assim. Dá para fazer uma tabela, né? Isso, por aí assim, mais ou menos. Bom, minha mão não está muito, mas a gente podia fazer numa tabela, né? Aí você vai lembrar que a Bíblia não vem em tabela, assim. Você tinha que escrever, botar tudo na tabela para poder fazer. Eu acho que hoje, com os programas de computação, a gente pode digitalizar e fazer isso de uma forma mais simplificada, né? Mas o trabalho já vem feito com bastante tempo, né? Então, com isso aqui também dá uma visão, né? E isso, melhora mais aí desse jeito aqui. Como está agora aí. Então, mais alguém se anima, eu posso dar outra explicação, ou depois você pode também me consultar. Se bem que isso não é algo que vai... Se você não, eu acredito, eu aceito o trabalho, eu não preciso entender como é. Eu sei que essa aqui é a palavra de Deus. Claro que quando a gente for fazer uma crítica, estudar um texto, aprofundar no estudo, quando a gente entende um pouco desses processos, nos ajuda também na nossa interpretação do texto, né? Por que aquele texto vem assim? Por que texto tal tem aquele texto? Principalmente no texto de Marcos, tem igrejas que estabelecem sua doutrina toda em Marcos, capítulo 16, que a gente tem completo até nos mais antigos manuscritos. Desculpa, me deu um soluço. No mais antigo manuscrito, vai só até o versículo 9. Do versículo 9 foi perdido. E se entende que do 9 em diante foi feito um acréscimo para dar um final, que o final ficou meio abrupto ali, não tinha. Fizeram um final também que não discorda das escrituras, que é o que tem lá, olhando o passado, pessoa que foi mordida por serpente, não morreu, Paulo foi mordido por serpente. Só a única coisa que eu não vi ali, mas eu creio que quem escreveu já devia ter conhecimento de algum cristão que tenha sido envenenado de propósito para tentar matar algum cristão, e ele acabou não morrendo. Naquela parte que diz que beberão bebida envenenada, mortífera, e não morrerão, né? Aquela parte ali, que entende que ela não está nos mais antigos manuscritos, né? Mas também não afeta nada a mensagem que tem, né? Porque o acréscimo, aquele finalzinho que foi colocado ali, foi de acordo com a história bíblica. Aconteceu com Paulo, por ser mordido por serpente. Ajuda também no problema da nossa tradução, porque no original, qualquer texto, tanto no texto, nos mais antigos manuscritos, se bem que nos mais antigos manuscritos não tem, né? No texto recepto, no majoritário, quando diz: esses sinais acompanharão os que creem. Os mais responsáveis dizem que... E você vai olhar lá, se você entende um pouquinho da gramática, olha na gramática, lá, mesmo no acréscimo, está dizendo: estes creram lá atrás, no passado. Não vem dando menção nem promessa que esse sinal vai acompanhar aqueles que vão crer no futuro ainda, né? Mesmo no texto recepto, eles
colocam isso, mas não traduzem adequadamente. Mas a gente conhecendo, na hora de explicar, a gente dá essa explicação, que realmente esse sinal acompanharam várias pessoas que creram, que viu pessoas que foram mordidas por serpentes, expulsaram o demônio, falaram em línguas, se bem que hoje também tem, a gente expulsa demônio, né? Eu já tive experiência com isso, mas nem todos aqueles sinais são promessas no texto mesmo, lá do jeito que está escrito, não são promessas para acompanhar futuros que estão, né? Então, se você quer comer alguma bebida envenenada, pensando que vai sobreviver, aquele texto não está garantindo que você não vai morrer. Você quer estar cutucando a cobra lá, olha, a Bíblia diz que eu posso ser mordido por cobra, não vou morrer. Vai lá mexer com a cobra, aquele texto não está garantindo isso para você. O mesmo texto está dizendo que acompanharam os que creram no passado, não os que creem. Tá? Então, sabendo essas coisas nos ajuda a entender. Não só a crítica textual, entendendo, vendo como é, mas também olhando na gramática do texto, mesmo desses que são acrescentados, que foram acrescentados ali cuidadosamente. Os testemunhos de Jeová, ou quem aceita o texto que diz que o texto crítico é a palavra de Deus, é o mais fiel aos originais, eles dizem que aquele texto não é palavra de Deus. Né? Aí é a grande discussão, é ou não é palavra de Deus? É palavra de Deus. Ele não está em desacordo com o resto das escrituras. Né? Serve, está lá, é aceito pela comunidade cristã todas. Né? Os judeus não aceitam, todos não, com exceção de alguns grupos, como os Testemunhos de Jeová e algumas seitas novas que vêm surgindo, eles rejeitam completamente esse texto que são em colchete. Inclusive, tem alguns que gostariam que tirasse esse colchete das Bíblias, acho que já vem algumas Bíblias sem esse colchete. Quando ela vem com um colchete, significa que ela, como o nosso texto é o texto eclético, ele vem fazendo menção dos dois textos, dos que tem no texto romano, e o texto romano, que tem só no texto romano, vem entre o colchete. E o que está no texto egípcio vem normal. Né? Então, tudo que está em colchete é aquele que só se encontra no texto. Aí a grande ofensa para alguns. Não, tira isso aí porque, de certa forma, está dizendo que a Bíblia romana não é a palavra de Deus, né? Ou aquilo que está lá na Bíblia romana. É bem questionável isso, né? A gente aceita, a gente mostra. O texto, a gente foi passado também por esse mesmo trabalho que a gente mostrou para vocês agora com essas 5 frases. Foi usado tanto o texto romano como o texto egípcio, e nós temos essa com os colchetes, né? Você vai achar algumas Bíblias que... por que tem colchete? Tem colchete é porque não tem nos mais antigos manuscritos. Entendido isso? Tem meu relógio. Pastor Edson? Sim? Nesse caso aí, então, ficaria, em vez de ficar no futuro, ficaria no passado, é isso? A palavra creram, está escrito creem, né? Está no presente. Isso. É no futuro, a palavra crer é no futuro. Aqui na Bíblia está no futuro, mas aí eu pergunto, aí ficaria no futuro mesmo ou no passado? Não, no passado, é no passado. Uhum. E creram no passado. E outra pergunta é se, então, esse que acrescentou aí essa parte aí, a partir do versículo 9, depois do cânon já fechado, já? Ou não? Como é que foi isso aí? Depois quer dizer, perdão, depois de João, que foi o último a escrever, por exemplo, aí esse acréscimo foi depois dele já? Agora, eu precisaria organizar, o meu pensamento não estou bem organizado. Mas o que é que aconteceu? Os livros foram escritos, só que teve uma época que eles foram destruídos. Foi nessa época que foi destruído
que isso foi perdido, né? Certo. Não, tudo bem. Deixa para outra hora, então o senhor responde. Deixa que a gente acabe. Só para... Tá? Uhum. Fica frio. Porque às vezes até coisa da matéria que eu dei aqui, às vezes fica nomes e às vezes as datas eu não consigo lembrar da própria apostila atrás, né? Certo. Tudo bem. Mais alguma dúvida? Tá bom, então vamos seguir agora, terminando aqui essa parte da crítica, né? Muito bem, vamos seguir aqui. A crítica textual. Como a gente viu agora aqui, né, de modo similar, quando eruditos comparam milhares de fragmentos e cópias de livros antigos da Bíblia, consegue identificar os erros dos copistas e determinar o que o texto original dizia. Falando sobre os textos das escrituras hebraicas, o erudito William W. Green disse: pode-se dizer com segurança, que nenhuma outra obra da antiguidade foi tão transmitida com tanta exatidão. Esses trabalhos também são feitos com as outras obras literárias que foi feita um cópia, mas nenhuma foi tão trabalhada como as Escrituras. Falando sobre o Novo Testamento, o erudito F.F. Bruce, muito erudito, ele entende muita coisa. Inclusive, eu fui tentar ler, né? Muito pesado para a minha leitura dele, né? Do Cânon das Escrituras, né? Eu fui ler, o Ivaldo me emprestou, eu achei uma leitura muito exaustiva, né? Ele é muito dedicado, entende muitas coisas. Ele comentou o seguinte: as provas que confirmam a exatidão dos nossos escritos do Novo Testamento têm mais peso do que as de muitos escritos de autores clássicos, cuja autenticidade ninguém nem sonha em questionar. Você pode imaginar isso? Os caras faz aquela prova. Não, essa aqui é autêntica, é fiel, aquela cópia, ninguém nem questiona. E a Bíblia, ela é feita, ela é trabalhada, tem um trabalho muito maior. Não só crentes trabalhando para nos entregar essa cópia fiel aos originais, mas nós temos também aqueles adversários das Escrituras que também buscam, fazem esse trabalho para encontrar erro nas Escrituras, mas acabam também ajudando o trabalho para autentificar as Escrituras, né? Então, se o Novo Testamento fosse um conjunto de escritos não religiosos, sua autenticidade seria encarada pela maioria como além de contestação, ou seja, não tem como desconfiar de que ela é fiel ao original que foi escrito, por causa do trabalho que é feito, né? Nós temos aqui um capítulo do livro de Isaías, do Código de Alepo, né? Um importante manuscrito hebraico, maçorético, cerca de 930. Nós temos aqui, para você ver como fazer uma comparação disso aqui, né? Claro que quem vai fazer tem um bom conhecimento, né, do hebraico, né? Pra gente, meu Deus, se em português for difícil, imagine assim, né? Capítulo 40 do livro de Isaías do Mar Morto. Ele pega, olha, tem 2 aqui, né? Para ver que não está tão organizado como a gente já viu lá, né? Não tem aquele colorido, não dá para fazer aquela tabelinha lá. Você vai ter que ver letra por letra, versículo e comparar, que é um trabalho. Você tem 2 manuscritos do mesmo capítulo, da mesma parte, mas para você entender a diferença aqui para fazer. Bom, a versão Almeida, né? João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, em Batávia, então capital da ilha de Java, que era então domínio holandês, conquistada aos portugueses. Almeida traduziu o Novo Testamento
terminando em 1670. Em 1681 foi ele impresso em Amsterdã, Holanda. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48, 21, quando então faleceu em 1691. Missionários, seus amigos completaram a tradução Almeida, baseada no texto Recept, naquela época, você vai ver a data, ainda não tinham compilado o egípcio, apesar de já ter esse fragmento, ainda não tinham feito o compilado egípcio. A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira publicou a Bíblia completa pela primeira vez em 1819. O texto de Almeida não era muito bom, por ele ter deixado Portugal muito cedo e não tinha uma fluência profunda na cultura portuguesa. Em 1951, a Imprensa Bíblica Brasileira, Organização Batista Independente, publicou a edição revista e corrigida, né, que a gente conhece pela abreviação ARC, né, a edição revista e corrigida. Era a Bíblia do Marlon, quando eu conheci ele usava essa Bíblia. Em 1955, uma comissão de especialistas brasileiros apresentaram recentemente a edição revista e atualizada, que a gente usa agora, né, da Almeida. A sigla é ARA, Almeida Revista e Atualizada. É uma obra magnífica com linguagem qualificada da melhor tradução. Em 1993 foi publicada a segunda edição. A publicação é da Sociedade Bíblica do Brasil. Comissão revisora compôs 30 elementos dos mais abalizados de várias denominações. Foram membros figuras como Sinésio Lira, Arce Gonçalves, Cabrete, não sei se o nome aqui é Bratitia, algo assim. Bratia. W.C. Taylor. Foi usado textos gregos, olha só, aí que vem. Foi usado o texto grego eclético de Nestlé, Nestlé e Allen, para o Novo Testamento. Usou o compilado. Desde lá, então, não, desde lá não mudou, né? Mudou agora com a Nova Almeida atualizada. Né? Esqueci o nome da... Porque foi feita uma revisão agora na revista atualizada. Nós temos a Nova Almeida atualizada. Porque, como eu falei antes, foi tirado as palavras que estão em desuso. Bíblia... Você quer seguir com esse mesmo texto, com texto eclético, com esse material que foi trabalhado, com pessoas não só capacitadas no idioma, tanto dos originais, como do próprio português, mestres e peritos em gramática, assim como o nosso pastor Alberto e a irmã auxiliadora, alguns outros que são professores aí também, eu não conheço a profissão de cada um, mas que são especialistas, né, na área, trabalharam, fizeram isso, só que usaram o texto Recept. Agora, nessa última publicação de 1993, ela foi usado o texto eclético, o texto de Nestlé, para o Novo Testamento. E o hebraico, né, para o Antigo Testamento, de Lápis. Texto padrão adotado em nossos dias pela Sociedade Bíblica em todo o mundo. Fez o melhor possível a uma comissão permanente de revisão acompanhando o progresso da crítica textual, principalmente a de Nestlé, que é feito, já vai na 28ª edição. Então, é isso. A gente fez um apanhado. Tem um apanhado melhor das Bíblias quando você for estudar a hermenêutica. Mas aqui é como a Bíblia chegou até nós e entregando para vocês porque a gente usa a Bíblia revista e atualizada. Da minha parte, eu faço a minha recomendação. Quem puder, tiver recurso financeiro, já pode ir também usando a Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Nós estamos chegando às 9 horas, era 9 horas, ou terminar o nosso assunto, que é pequenino, a gente vai deixar para a próxima aula o nosso texto. Mas foi muito bom, acho que foi importante para alguns poderem, principalmente em respeito ao Benedito, que já vem desde 2018,
tentando entender aqui o texto, né, um pouco de como fazer a crítica textual, e como chegamos hoje à nossa versão Almeida Revista e Atualizada. Lembrando que eu deixo a minha recomendação para o uso, né, desse trabalho que continua sendo aperfeiçoado e está aperfeiçoado agora, muito bom, muito melhor, com o português atual. Ele não só tira a palavra de desuso, mas em lugar de usar tu, em oração, em frases formais, né, ele usa a palavra você, mas eles continuam deixando a palavra tu quando está na oração, quando se refere a Deus, alguém está orando para Deus, aí usa a palavra tu. Mas, no geral, estão usando a palavra você, mas com a mesma estrutura, né, que tem a outra. Então, inclusive, eu já fiz experiência de acompanhar, né, quando a pessoa está fazendo a leitura, a gente tem uma versão diferente, a gente se perde todinho, porque a frase parece que está trocada no versículo e a pessoa se perde tudo. É quase igualzinho, só tira as palavras, um pouco as frases, está muito boa de entender e organizada, bem parecida que quando alguém fizer uma leitura na Bíblia Revista Atualizada, você não vai se perder fazendo a leitura na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Por hoje é só. Se tem alguma pergunta, algum acréscimo, a gente vai terminar 10 minutos antes. Então, temos 10 minutos. Irmão Edson, pastor? Diga, meu querido. Tem uma Bíblia que caiu muito no gosto do povo, que é essa nova versão internacional. O que o senhor me diz dela? Essa versão é boa também, é ótima, é uma Bíblia que ela é baseada nos mais antigos manuscritos. O que eu tenho usado, eu tenho visto também, ela é muito boa. Mas tem algumas coisas nela que eu vi que também não é lá essas Coca-Cola, vamos dizer assim. Quando a gente entra para leitura, ela é melhor. Melhor que a Nova Almeida compreensão, né? Eu vou explicar por quê. Por que ela é melhor? Porque é tipo a linguagem de hoje. Ela é uma linguagem bem mais simples, ela é muito mais coloquial. Eu entendi coloquial, que é mais popular, mais simples de falar. Mas nessa simplicidade, ela também perde um pouco da profundeza. Entendi. A questão da Almeida Atualizada, ela preserva, ela tenta, na medida do possível, preservar aquelas partes poéticas, a forma poética de se expressar e manter um pouco da profundeza do que os autores quiseram comunicar. Entendi. Obrigado. Ela é boa. Aí tem algumas partes também que ela interpreta algumas coisas, né? Tem algumas pequenas interpretações dentro dela na hora da tradução da NVI. E pastor, e a Bíblia Católica, a tradução dela é boa? O senhor recomenda? O que o senhor me diz? Olha, eu não conheço todas. Se bem que das protestantes também não conheço todas, mas na maioria a gente tem um pouco de experiência. Da católica, eu tenho trabalhado, não toda ela, mas foi que me recomendado, é a Bíblia Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, certo. A maioria, porque ela é anotada, a Bíblia Nova Jerusalém tem umas notinhas lá, igual a Bíblia anotada por uma carta, a Bíblia anotada por Scofield. A Bíblia Nova Jerusalém, ela vem anotada também com algumas anotações. A maioria, muitas das anotações lá são boas também. Tem umas boas explicações lá, quando se trata de contexto histórico, na Nova Jerusalém. E só claro que quando vem lá os filhos os irmãos de Jesus, nós chamamos ele Judas, eu me lembro, Tiago, fala o nome lá do irmão de Jesus. Aí ele, Simão e José. Simão, José, Judas e Tiago. Isso. Quando ele for dar essa explicação na Bíblia de Jerusalém, ele diz que a palavra irmão não é irmão, é primo, né? Aí essa explicação que tem lá na Bíblia Nova de Jerusalém. Vou falar, irmã Mila.
Na Bíblia Católica também, uma coisa que eu observei é aquele finzinho assim que fala que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Eles suprimiram, né? Eles tiram essa parte, porque eles dizem que Maria é virgem, né? Foi virgem a vida inteira, né? Só que na nossa Bíblia está escrito que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. E os católicos tiraram isso da Bíblia. Não está lá. Por isso que alguns rejeitam o texto romano, porque eles chegam a essa conclusão, que é muito manipulado, que eles manipularam a Bíblia, mas uma coisa é o texto romano, que é o texto Receptus, outra coisa é a Bíblia católica, né, que é a tradução, a versão que eles entregam para o povo. Inclusive, teve um tempo que era em latim, que era para o povo não entender essas coisas, né? Não tinha como. Mas dá para pegar a Bíblia, né, o texto lá, o texto Receptus, e poder trabalhar também. Foi trabalhado. Ele é entregue para a gente. Na nossa Bíblia, na Bíblia atualizada, ela tem um pouquinho do Receptus lá também, ela é misturada. Ela é feita a crítica usando o texto Receptus, tanto quanto o egípcio. Pastor Edson? Sim? Eu queria fazer uma pergunta. Eu, logo no início, acho que foi o primeiro livro que eu comecei a ler na minha vida, né? Foi a Bíblia. Então, eu sou muito amante de livro. E logo no início eu tinha muita dificuldade para ler a Bíblia. Então, eu me achei com uma Bíblia narrada por Cid Moreira. E ela é aquela NTL... Na linguagem eu acho. Ela, em português, eu consegui comprar ela, acho que é uma língua... Nova tradução, linguagem de hoje. E é o que eu dou para os meus filhos também escutarem em português, né? Agora, não sei se é uma boa Bíblia. Agora, a pergunta é essa, né? Essa que vem narrada por Cid Moreira, que está no YouTube. A Bíblia ela é ótima para você entender, para quem tem dificuldade para entender a Bíblia, como é que se diz? Com uma linguagem mais clássica, né? A Bíblia, na linguagem de hoje, tem vários níveis da Bíblia. Por exemplo, você pega a Nova Versão Internacional, é uma linguagem simples, né? Aí você pega a linguagem de hoje, mais simples ainda. Ela é mais simples que a linguagem de hoje. Quanto mais simplifica a linguagem, às vezes perdem também um pouco da profundeza da palavra de Deus. Mas para quem está começando na leitura bíblica, para quem está lendo, para quem lê também para quem lê também assim em casa e escuta a pregação, algumas dúvidas podem ser tiradas, mas a Bíblia fala, qualquer uma dessas Bíblias, Deus fala ao coração das pessoas, né? Claro que algumas dessas Bíblias, algumas pessoas podem chegar a algumas conclusões um pouco diferentes de outros cristãos, né? Por causa da simplicidade. Mas quando a gente quer tirar a dúvida, uma dúvida mais profunda, aprofundar mais, a gente chegar a um consenso em alguma coisa, por aí a gente vai procurar uma Bíblia um pouco mais fiel ao texto. Porque em português eu tenho uma que eu ganhei de um tio meu, né? Muitos anos, uma das viagens que eu fiz aí em Coraci, em Belém, e ele me deu uma que é essa Almeida. Mas eu não conseguia entender e também nunca não era ainda o meu momento para ler, então tinha ficado numa gaveta, né? E outro dia, tocando no assunto com alguns irmãos, eu fui verificar, e eu falei, não, eu tenho uma Bíblia boa, e não sabia, né? Não sabia. Mas estou mais acostumada com essa mais jovem. Mas é porque tem muitas palavras que eu não lembro mais em português. Tendo deixado o Brasil há 20 anos atrás, né? Então, muitas palavras eu esqueci. Se vocês notarem, tem algumas palavras que eu falo em português, mas vai em italiano. Que alguém me pergunta, o que significa isso? Aí, se não me corrigir, eu estou achando que eu estou falando as duas línguas. Não entendo a senhora. Então, fala que eu falo português, que é metade português e metade italiano.
Não entendo a senhora, já passei por isso. Pois é, mas se você quer pegar a Bíblia, ler, entender assim, ler a Bíblia como quem está lendo um jornal, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva, elas são muito boas para isso. Né? Agora, se você quer estudar mais profundamente as Escrituras, você precisa de uma Bíblia mais... É uma Bíblia como uma revista atualizada. Ela é mais para estudo, né? Para estudar, para aprofundar. Mas para leitura, eu acho que até nós, pastores, né, devemos ler, vamos fazer aquela leitura corrida, rápida, né? A gente lê, Achamos pode no ler. aplicativo para descarregar? Acho que qualquer... A Bíblia que eu tenho, a S-Word, ela tem. A maioria dos aplicativos tem. A Bíblia Online tem também. Agora, a Almeida... A gente tem uma Bíblia no aplicativo em italiano, e ela é normal. Aí, parece que acho que foi a irmã Sami que me aconselhou uma. Só que a Bíblia é normal. Aqui a irmã Sami me deu, eu tentei descarregar, ela me aparece muita publicidade, então tem que ficar fechando, e se eu sair eu não consigo voltar de novo. Se vocês pudessem me aconselhar também uma Bíblia para descarregar no aplicativo, ou talvez, não sei porque eu estou fora do Brasil e me vem com publicidade, não sei. Tem uma no aplicativo atualizada mesmo, da nossa Bíblia mesmo, atualizada de Feira de Almeida mesmo. Tem uma no aplicativo que eu baixei do meu celular mesmo, original mesmo, profunda mesmo. Tem um aplicativo da Sociedade Bíblica, aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem só a Bíblia, é um aplicativo só dessa Bíblia, da Bíblia atualizada. Por que é difícil encontrar? Porque a versão revista e atualizada no Brasil, ela não é uma versão livre para distribuição. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. A maioria de alguns aplicativos que tem é pirata, porque tem que pegar uma autorização para usar, e eles não dão autorização, eles só dão na distribuição da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho um S-Word que é feito por alguns programadores, principalmente programadores cristãos, alguns pegou, porque, de certa forma, alguns acham que a Bíblia não devia ser patenteada, devia ser como as outras Bíblias, né? Mas a Bíblia atualizada para aplicativo é muito difícil a gente encontrar, porque ela tem direito autoral. Atualizada. Como eu falei, eu não conheço nenhum brasileiro aqui que tenha descarregado uma Bíblia no aplicativo em português, porque eu tentei, porque as minhas são todas em italiano, então agora que eu estou começando a ler em português a Bíblia, né? E no aplicativo ela aparece com muitas publicidades, muitas mesmo. Eu vou mandar no privado para a senhora, acho que é a Holy Bible. Perfeito. Holy Bible, né? Aí ela tem a linguagem de hoje, tem a nova versão internacional, só que lá a senhora não vai achar atualizada, mas também atualizado não é tão simples de ler, né? É mais para estudo. Tá bom, obrigado, então. Tá, senhora? Tem algum irmão que já foram aqui, eu acho que foi o Edinaldo, né? Já foi. Muito bom, vamos passar então aqui para o Ricardo, se não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Vou passar aqui para o Ricardo. Ok, meus irmãos, tranquilo aí, né? Tá bom então, meus queridos, a gente vai encerrar esse tempo aqui. Daqui a pouco eu envio a lista para você dar uma olhada lá, tá? Essa aqui foi a nossa aula 6. E para a semana eu envio o vídeo dessa aula e você pode assistir aí com calma, voltar e aí entender bem melhor essas coisas aí, tá? Mas é como eu falei, é assim mesmo, tá? A gente vai ouvindo, encaixando e vai aprendendo as coisas, tá bom? Mas foi muito boa a aula aí, Edson, muito joia mesmo, tá? Vamos lá, meus queridos, para alguém que queira aí terminar esse tempo nosso em oração, pode ficar à vontade aí, tá? Ligar o seu áudio e orar aí para encerrarmos, tá? Vou orar. Pode orar, minha irmã. Foi a auxiliadora? Quem foi? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos
por esta aula que o Senhor nos proporcionou através do teu servo. Dá-lhe sabedoria, desprendimento e conhecimento mais e mais, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor. Para nós também, os alunos, que o Senhor possa estar nos dando de entender a tua palavra e tê-la, Senhor, realmente como algo precioso vindo de tua parte para as nossas vidas, Senhor. Consagra-nos cada vez mais, Senhor, em sermos bons leitores da tua palavra. Leva-nos em paz agora, Senhor Deus, os irmãos que estão em sintonia para as suas casas, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.